Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, nosso terceiro domingo do Advento. É o ano A, São Mateus. Nosso terceiro encontro, o Domingo da Alegria. O tempo do Advento é marcado pela esperança. Não uma esperança passiva, mas uma esperança ativa, sustentada pela fé e união de vida com Deus, sempre centrados em Cristo Jesus. Jesus inicia o tempo de semear. Foi o seu ministério. Mas ainda não chegou o tempo da colheita, o fim dos tempos, a plenitude dos tempos. João Batista, neste domingo, vem como exemplo, modelo para nós de fidelidade e paciência. Quando Jesus estava anunciando o Evangelho, exercendo seu ministério de anunciador da proximidade do reino dos céus, João Batista estava na prisão. Jesus dá um bom testemunho de João Batista e sua missão. A antífona de entrada é tirada de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao 5. É um convite paulino, a fim de que a comunidade celebrante se disponha para a Eucaristia, o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Exultai de alegria, o Senhor está perto. A comunidade deve estar revestida de alegria, uma alegria constante, sempre, para junto daquele que é a razão da nossa esperança e fé, o Senhor. A exultação do Senhor, que já está presente, mas ainda não chegou à plenitude dos tempos. Entre a certeza do Jesus que já veio e renovando a fé naquele que nasceu por nós, em Belém, e a esperança do Jesus que virá, a igreja vem construída, marcada pela alegria e fé. A primeira leitura é tirada do profeta Isaías, capítulo 35, do versículo 1 a 6 e versículo 10. É uma mensagem de alegria e esperança. O Deus Javé, que realizou as maravilhas no êxodo do Egito, é fundamento da esperança dos profetas e salmistas. O Senhor irá manifestar de novo diante do povo de Deus no exílio da Babilônia, um povo marcado pelo desânimo e tristeza. Ele virá não de uma maneira ostensiva, com estrondo, como no êxodo do Monte Sinai, mas vem com a vontade de vingança. Nem vem com a vontade de vingar, porém vem para curar a cegueira, para curar a surdez, de tudo aquilo que paralisa o ser humano, nos faz tristes e sem esperanças. Assim, depois de curados pelo Senhor, daí a alegria, alegre-se no deserto, acabou a dor e os gemidos. Podemos caminhar no novo êxodo com alegria, no caminho da liberdade recuperada e seguir os passos do Senhor que caminha conosco. Isaías fala em florescer. Significa alegria que brota no campo, que se expressa de várias formas e cores. A grandiosidade das árvores e plantações é um reflexo da glória e beleza do Salvador que se aproxima. Isaías depois quer fortalecer os cansados, desanimados e tristes, que vivem no exílio, longe da terra prometida, para nós o reino dos céus, a eternidade. Aqueles que se acovardam pelo sofrimento precisam de uma palavra de alento e, livres dos medos, encontrar o Senhor que vem pessoalmente.
Diante dos cegos, dos surdos, a esperança traz nosso alento ao coxo, né, que irá saltar como cordeirinho, uma corça, e o mudo, que não fala, irá cantar de alegria pela presença do Senhor que vem caminhar com seu povo. Ao chegar, abandonando o exílio, este mundo passageiro para nós, se chegará à terra prometida para nós cristãos, a eternidade, a Sião, para nós cristãos, a Sião, a Jerusalém celeste. Com gritos de alegria, tendo os rostos iluminados, e na alegria verão terminar toda dor e gemidos. O salmo responsorial é o Salmo 145, 146. 145, versão grego-latina, 146, versão hebraica. O refrão é bem jubiloso, bem alegre, pois este é o domingo da alegria. O Senhor está próximo. Vem, Senhor, e salva-nos. Uma súplica, sustentado pela certeza de fé e uma esperança ativa. O salmo é do pós-exílio da Babilônia. A primeira estrofe é um louvor no Criador, que se celebra alegria por tudo que Javé Deus realiza pelo seu povo. Javé intervém na história, salvando, e quer sustentar a vida dos fiéis diante de tantas ameaças. Fome, domínio estrangeiro, doenças, tudo que possa afligir o ser humano. A segunda estrofe continua cantando a ação de libertação, de salvação de Javé Deus, que age libertando o seu povo da prisão, isto é, do exílio, e na alegria da libertação de um povo sem esperança. Ele age e traz a vista nova aos cegos, tristes sem esperanças, e aos impotentes diante da dor do exílio, erguendo os combalidos. A terceira estrofe, o Senhor age com justiça para com aqueles que precisam ver respeitados seus direitos, isto é, os migrantes, as viúvas, e se opõe aos ímpios, aqueles que agem mal, que se opõem à aliança, que não fazem justiça aos desvalidos, como manda os mandamentos divinos. A quarta estrofe, a certeza de fé que Deus é fiel e não abandona seu povo eleito. Ele é o Deus que reina para sempre, um Deus eterno. Que ele seja louvado por tudo que fez a seu povo. A segunda leitura é tirada da carta de São Tiago. Entre a primeira vinda de Jesus, no Natal, e a segunda vinda, na glória, está o tempo da igreja, que se constrói na história, o tempo da esperança. A igreja, formada pelos fiéis, é a comunidade dos fiéis, está impregnada de paciência e perseverança. Mesmo diante da provação, ela deve ser sustentada pela perseverança e nunca deixar o derrotismo e o desânimo entrar na vida daqueles que creem, isto é, na vida da igreja. Tiago, para ilustrar a paciência, cita o agricultor que deve esperar cada tempo da semente plantada até a colheita, para nós, os reinos dos céus. A comunidade deve fortalecer os corações, sede da consciência e pensamentos, porque se ainda o Senhor não veio, sua vinda está próxima. Enquanto isso, a comunidade deve viver a comunhão devida. A comunidade deve ser fiel aos mandamentos de Jesus, com paciência. E os exemplos para a comunidade são os profetas que falam em nome do Senhor, que foram sustentados pela esperança, sem atropelos, sem ansiedade, que sejam sustentados da esperança e da fé. Os profetas aqui não só se referem aos profetas do Antigo Testamento, mas também aos profetas do Novo Testamento, que fazia parte do ministério da igreja.
São Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 12, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os mestres. O Evangelho é tirado, então, de São Mateus, capítulo 11, do versículo 2 a 11. Como os profetas, também para nós aparece como exemplo de esperança São João Batista, o último dos profetas. Jesus é aquele que passou no mundo fazendo bem, Atos capítulo 10, versículo 38. Sempre solidário aos pequenos, sofredores e pobres. Em sua missão dava esperança, consolação com delicadeza, com amor que resgata o ser humano na sua dignidade, que jamais humilha. Jesus revelou o modo de Deus agir, bastante desconcertante, pois escapa às nossas expectativas. João Batista, ao ouvir falar de Jesus, envia seus discípulos para perguntar a Jesus: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus não responde, simplesmente age. E cita Isaías, capítulo 35, versículo 5. Os olhos dos cegos vão se abrir, e abrirão também os ouvidos dos surdos. Os aleijados saltarão como servos, e a língua do mundo cantará. Isaías capítulo 61, versículo 1. Também ele fala isso. Nós vimos aqui, foi Isaías capítulo 35, versículo 5. Jesus, no anúncio do reino dos céus, a boa nova, realiza sinais. Os mortos ressuscitam. Aos pobres é anunciado o Evangelho, a boa nova. Então Jesus não dá uma resposta a João Batista, sim ou não. Simplesmente ele age e manda dizer a João Batista: ides falar a João Batista o que vocês ouvem e veem. Jesus ensina a João, através dos discípulos que foram enviados, para que eles possam, então, levar a João Batista aquilo que eles viram e ouviram. A presença de Deus que vem salvar se realiza com a presença de Jesus, Deus humano. Depois, Jesus testemunha sobre João, um testemunho respeitoso e digno da missão de João. João é aquele que foi predito pelo profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Veja, estou enviando o meu mensageiro para preparar o caminho à minha frente. Jesus neste mundo, é aquele que é maior que João Batista, como vimos no domingo passado. Mas João Batista é um profeta, e como profeta ninguém é maior do que ele. Ele que nasceu entre os filhos de mulher. Mas no reino dos céus, menor é maior do que ele. Assim, a nova idade começou com o reino dos céus. Quem fizer parte do reino dos céus é maior do que todos que viveram antes de João Batista. E maior também do que João Batista. Diante da vida de João, nascido na terra, a nova idade, no reino dos céus, o ser humano da graça, remido, está no plano superior. O velho não está na mesma proporção do novo no reino dos céus. A antífona de comunhão é tirada de Isaías, capítulo 35, versículo 4. Dizei aos desanimados: tende coragem, não temeis. Eis o nosso Deus, que vem salvar-nos. Ao aproximar da Eucaristia, os comungantes são chamados a serem revestidos de coragem e esperança. Não temais. O Senhor Eucarístico vem nos salvar e nos transformará nele ao comungarmos. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.